Boa noite, tudo bem? Como vão? Como vai vocês? Como estão? Estamos indo para o quinto mês do ano de 2025 e parece que já estamos em agosto já, de tanta coisa que já aconteceu. Hoje a gente fez uma live meio que emergencial, assim, de urgência, para a gente explicar para vocês a importância dessa blusa, olha, dessa nomenclatura aqui dessa blusa, dos dizeres que tem nessa blusa aqui, ó. Escolha mulheres e mude a política. Só que eu não vou fazer essa live sozinha, não. Eu vou fazer essa live com duas amigas. A Dani, que já tá aqui, já vou chamar ela. Calma aí, Dani. Oi, Anderleia, tudo bem com você? Nossa convidada é a Mariana Anibele. Ó, a Dani tá entrando aí. Mariana Anibele, calma aí. Estamos chamando ela aqui. Ela não chegou ainda, mas já vou colocar aqui. Oi, Dani, tudo bem? Oi, Isa, tudo? Me ouve bem? Escuto bem. Você me vê bem também? Te vejo bem, te escuto bem. É uma satisfação a gente estar se falando, né? Como você disse lá no começo, parece que a gente já está em agosto e parece que faz uns 8 meses que a gente não conversa, né? Porque tanta coisa tem acontecido e uma situação em cima da outra, né? A gente está aí num ano de 2025 que é decisivo para muitas mulheres. E a gente precisava fazer essa conversa hoje, mesmo que fosse assim a toque de caixa, mas a gente precisa explicar muitas coisas, porque a dúvida é o preço da pureza, né? A gente precisa Calma aí, não conta tudo começar a ainda não, hein? entender. Não conta tudo ainda não. Calma aí que a gente vai. Não, vai, a dúvida é o preço da pureza. Quanto mais conhecimento a gente tem, menos a gente se ilude com algumas situações, né? Eu acho que é super importante isso que a gente vai falar hoje. Com certeza. Só que é o seguinte, eu acho não, né? Eu acredito que a melhor live é quando há uma troca com o nosso público aqui, né? Uhum. Então, eu já participei de muitas lives, muitas, e já fiz muitas lives, e você também. Só que as Uhum. melhores é quando a gente acaba tirando dúvidas, é que a gente acaba explicando as dúvidas do público. Então, a gente vai discorrer um tema muito importante, que é isso aqui, que é essa blusa, mas A minha tá meio ter, escondida por causa da minha posição, mas ela tá aqui, ó. ter essa troca com vocês é muito importante para nós, sabe? Eu acho que a live fica muito mais dinâmica e tem conteúdos que você acaba não ficando com dúvidas e a gente acaba entendendo que você compreendeu mesmo o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, né? Está A gente dizendo que a Mariana precisa. não pode participar. Por quê, Mari? Por quê? Por que está dizendo que você não pode participar? Puxa. Eu te convidei, vou te convidar de novo, tá? Veja aí no seu celular. Só está faltando você. Está chegando uma turma. A Laine. Oi, Laine. Obrigada pela força, garota. Renata Nunes, de Colatina, lá do Espírito Santo. Autismo da letra, pé da letra. A Vanessa, Cíntia, lá de Foz do Iguaçu. Anderleia, lá de Marilândia. Anderleia tá aí no olho do furacão aí, junto com um episódio que está acontecendo aí, né, Anderleia?
Eu tô para cá porque eu coloquei aqui o meu computador, porque se as pessoas mandarem perguntas, a gente já manda o feedback, assim, de bate-pronto, né? Que no computador fica melhor para a gente enxergar e tal. Então, se a galera quiser. Consegue, você consegue perguntar para a Mari por que ela não está conseguindo entrar? Deixa Está dizendo aqui para mim que, que ela não consegue entrar. Não sei por quê. deixa eu ver lá no grupo. Porque como eu estou aqui no celular, se eu sair daqui, Daí a gente não consegue ver. Daí você pode dar um feedback pra gente no grupo ali, Mari. Queridas que estão aqui no grupo, vocês não querem dizer de onde vocês estão? De qual cidade? Tudo bem que eu sei a maioria, mas às vezes eu não estou vendo você aqui. Coloca aqui para mim de onde você está falando, por favor. Qual cidade? Talvez você não seja também daqui, do Paraná. Faz esse favor para mim. Conseguiu, Dani? Mandei uma mensagem lá para ela, perguntei para ela por que que ela não consegue entrar lá no nosso grupo, né? Olha que legal, o pessoal entrando de fora, é um assunto que interessa a todas, né? A todas, Colatina. Você todos. é vereadora aí, Renata? Você é política aí em Colatina? É minha terra, eu sou daí. Eu sou natural do Espírito Santo. Eu sou de uma cidade chamada de Cachoeiro de Itapemirim. Tenho minha veia política daí, do Espírito Santo, capixaba. Minha política veio daí. E a Mari não respondeu. Cadê? Não? Não. Eu vou chamar ela aqui de novo. Uhum. Quem quiser também entrar na live conosco, a gente está super à disposição, porque a gente tinha convidado algumas colegas, duas colegas, para estarem aqui conosco, mas se você se sentir à vontade, vem aqui conosco. A Renata não é vereadora, mas é coordenadora da Casa da Mulher. Ô, garota! Muito bom, hein? Muito bom. Podíamos fazer uma live com você um dia. Chama lá a gente no inbox lá para a gente marcar o teu contato, né? Sim. Explicar para a gente o que acontece aí. É importante fazer essa troca. É a cidade do Roberto. Eu ia falar isso. A tua cidade é conterrânea do Roberto. E parece que eu estou acompanhando a a secretária de Cultura lá e parece que é o mês do aniversário do rei, sabe? Então eles estão fazendo 30 dias de aniversário do cara lá. Opa! Orleans, Curitiba. Aí, meu Espírito irmão. Santo também, Fabiano Tarata. Ah, é? É nosso senador, né? Sensacional. Eu tava vendo ele hoje na comissão lá falando sobre, explicando a tipificação do crime de latrocínio, né? Eu falei, cara, a pessoa que manja, que entende, é outro papo, né? Você vê a pessoa explicar o direito de uma forma que qualquer pessoa entende. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. A política é um pouco isso, né, Dani? Quando a É, gente compreende, quando a gente entende, a gente compreende, a gente consegue passar. Antes de começar aqui a live, lá no início, né, em 2020, quando eu fui uhum. candidata aqui em Curitiba, vereadora, eu fiz 80 lives. E me lembro que toda vez que eu ia fazer uma live, eu ficava meio que tremendo, mesmo com o roteiro na mão, eu tremia, mas eu falei, eu vou assim mesmo. E quando a gente fez, né, esse chamado aqui para a gente fazer essa live hoje, nada aconteceu, como se eu estivesse conversando com você de videochamada, sabe? Uhum. Eu estou aqui bem de boa, Menina, naturalíssima.
gente se acostuma, né? Eu que estou na comunicação, às vezes quando eu vou fazer alguma coisa que é muito diferente daquele meu escopo, assim, às vezes me dá um nervoso também, né? Mas parece que a hora que você pega o microfone na mão, parece que aquilo some, porque a comunicação toma conta da gente de uma certa forma, assim, que só vai, né? É. Aí depois. Não, mas eu tô super de boa porque é um assunto que eu domino, né? Uhum. É um assunto que eu amo e é um assunto que eu adoro falar sobre ele, sabe? Educar ele. Então, eu fico muito honrada de ter você como minha amiga de Vote Nelas, porque você pegou muito rápido o amor pelo movimento, né? Como eu também peguei desde o primeiro dia. Então, já que a Mariana não chegou por aqui, vamos começando logo, por favor? Vamos, vamos. É, a Então, vamos gente, lá. claro, né? A gente não Nosso quer tema, o tema da tecnicizar. nossa live. O tema da nossa live é violência política de gênero. Para quem não sabe o que é, para quem vem, e infelizmente, entre mulheres, a gente vê mulheres fazendo a defesa em situações de violência política de gênero. Então, a gente tem um julgamento importantíssimo amanhã, né? Do qual a gente não pode falar muito, porque o julgamento é amanhã, mas a gente fez esse esforço de estar aqui hoje para que as pessoas entendam, né? Porque vem aquela situação: ah, mas está exagerando, ah, mas não foi tudo aquilo, ah, mas só por isso eu passei um episódio de violência política de gênero no Dia Internacional da Mulher. Eu sei o quanto isso pegou para mim. E talvez, Isabela, talvez, se a gente não estivesse nesse movimento Vote Nelas, se a gente não estivesse fazendo isso que a gente está fazendo há todo esse tempo, eu também ia entender que eu estava exagerando. Então a gente precisa vir aqui e contar para as Não, mulheres o tudo que é a lei, né? Para que elas saibam que não. isso. Deixa eu só dar um beijo aqui, mandar um beijo especial para a secretária, não sei se ela é ainda, mas ela era secretária da Mulher, lá de Maringá, a Terezinha Pereira. Que honra ter você aqui, viu? Terê, né? A famosa Terê. A famosa Terê. Terê, acho que foi de você que a minha companheira Helenice andou me falando aí esses dias. Eu tenho a impressão que a Helenice é uma amiga minha da política também, lá de Maringá, sindicalista, viu o movimento, se encantou. Vamos conversar sobre ela também. Muito bom. Olha só, a Dani já discorreu então, mas a gente vai falar sobre violência política de gênero. Mas antes da gente falar sobre o tema específico, opa, Mariana, eu acho que Rolou? não, ainda não, Não? ainda não. Então, assim, é, eu uso essa blusa aqui desde 2019, tá? Eu, Isabela Lustosa. Então, para quem não me conhece, eu sou Isabela Lustosa, eu moro aqui em Curitiba e eu conheço o Vote Nelas desde 2019, quando eu fiz o Renova BR. E aí conheci as meninas do Vote Nelas lá em São Paulo. E no final de 2020, elas abriram uma seleção em âmbito nacional para saber, para tirar um pouco a centralização das ideias do Vote Nelas só em São Paulo. Então, elas abriram, fizeram uma seleção, várias mulheres do Brasil inteiro se colocaram à disposição. Eu também me coloquei, mas não me lembrava, porque eu tinha acabado de sair de uma campanha política. E no dia seguinte, eu recebi um telefonema dizendo que eu tinha sido selecionada para representar o Paraná na Nacional. Oi, como que é isso? Papapá, papapá. Enfim, fiquei 2 anos com elas, escutando o que é o Vote Nela, compreendendo o que é o Vote Nela. Estudei muito sobre mulheres na. Até então era uma Isabela sem entendimento das políticas públicas femininas. Até então eram as minhas pautas, uma delas era o apoio às mulheres na política, mas não tão profundo como eu sou hoje. E daí, 2 anos depois, uma da liderança do Vote Nelas Nacional, a Gisélia Aguinelli, que eu chamo ela de minha madrinha,
E eu tô contando essa história porque é sempre bom para as pessoas entenderem. O Votinelas é umas mulheres malucas aí que inventaram uma blusa e estão andando com ela. O Votinelas são mulheres de esquerda. O Votinelas é uma blusa de uma mulher que chama Isabela Lustosa. O movimento não é da Isabela Lustosa, tá? O movimento é nosso. E eu deixei isso muito claro desde o início. Então, por isso que eu gosto de contar essa historinha, para as pessoas entenderem, porque senão fica só naquele mundinho nosso, e aqui é um canal de comunicação muito aberto. Logo na sequência, na campanha de 2022, eu conheci as meninas de um partido, comuniquei a elas, e elas estavam refém logo depois da campanha, e falaram, realmente o partido não dá apoio para nós depois do dia da eleição. E aí, como eu conheci elas durante a campanha, eram umas 30 mulheres, todas muito indignadas. E aí eu falei, putz, será que eu falo do voto delas? Aí eu fui e comentei, olha, eu faço parte de um movimento assim, blá, 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 tititi, que nós temos 3 valores. A favor da democracia, não da ditadura, da democracia, tá? Nós, mulheres, também temos direito. 2, combate à violência contra a mulher. E 3, nós precisamos nos reconhecer como líderes para estarmos nos espaços de poder. Legal. Elas falaram, vamos lá. E de lá para cá, nasceu esse movimento, tá? Somos voluntárias. É um movimento suprapartidário. E de lá para cá, apareceram um grupo de WhatsApp, porque a gente entendia que a gente precisava comunicar vocês, a gente precisava conversar com vocês. E nasceu um grupo de WhatsApp. Esse grupo é uma maneira que a gente entendeu, que a gente também não entende o que é ainda tudo isso, porque a gente não tem patrocínio de nada, nós somos voluntárias, tá? E o movimento foi crescendo. Ele tomou um corpo, tá? Eu abri muitas frentes no Paraná. Muita gente conhece esse movimento, como a Dani conheceu através de mim, e muitas de vocês também conheceram através de mim, tá? Então, essa blusa aqui, na minha, era um antes Isabela. Hoje, a Isabela, com essa blusa, eu sou uma outra pessoa. Eu sei falar de mulher na política, eu sei falar de combate à violência contra a mulher, em todos os sentidos, tá? Eu sei falar sobre democracia, eu sei falar sobre uma mulher na liderança. Hoje eu me vejo uma líder por conta do Votinelas. Por conta de tudo isso, eu virei uma Isabela. Isabela Lustosa, que sou da política também. E quero muito que você compreenda a importância do movimento. E para mim, movimento, ele é isso aqui, ó. Ele é movimento. Ele tem que estar em movimento o tempo inteiro. Então, assim, ó, muitas acham que nós somos de esquerda, muitas acham que nós somos mimizentas, mas nós somos, a gente não quer ser ainda uma instituição filantrópica. A gente quer que você entenda as pautas das mulheres para você virar uma baita de uma candidata, para você bater, bater não, mas ter discurso à altura do presidente do teu partido, estadual e municipal. E foi isso que a gente fez. A gente tem 2 anos e meio aqui no Paraná. Quantas mulheres eu vi chegando como a Isabela sem a blusa e com a blusa viraram outras mulheres, viraram líderes. Eu não sei ainda o que é o movimento ainda, para dizer exatamente o que ele é hoje. Mas, quando você se coloca à disposição e sabe a importância da mulher na política, com as nossas pautas, você vai virar uma líder. Só que não é uma líder sozinha. É um líder com um grupo. Nós viramos um grupo, tá? E o mais importante, quando a gente coloca dinheiro, tem poder. Mostra, dá dinheiro e dá poder para você ver quem são as pessoas. Então, por isso,
a gente quer ficar ainda como movimento, tá? E isso aqui, para mim, eu gostaria, esse meu depoimento, você que tem a blusa, tá? Eu gostaria que você compreendesse a minha fala e ouvisse a minha fala. Ah, que a Tere falando, isso se chama pertencimento. Parabéns, mulheres. É isso, sabe, Tere? Então, assim, a importância da representatividade feminina na política e, ao mesmo tempo, eu fui entender, porque as mulheres falam, ah, é um grupo de feministas. Hoje eu Como se isso entendi. fosse ruim, né? Não, e qual a diferença de machismo e feminismo, entende? Enquanto a gente não compreender o que é feminismo, nós não vamos entender o que é mulher na política. A gente está tendo um caso aqui na Alep gravíssimo. E tem mulheres eleitas que dizem que o que está acontecendo é feminismo. É uma fala feminista. Tem mulheres eleitas ainda que não entenderam as nossas pautas. E que grupos de mulheres são feministas. Não, a gente está aqui para brigar por você. Para que quando você estiver se candidatando ano que vem, a gente quer que você tenha um valor na tua conta para você fazer uma campanha digna, em equidade de gênero junto com os homens. A gente também quer que você entenda que é democracia, tá? E você tem os mesmos direitos que os homens, dentro do partido, dentro do seu trabalho e dentro da sua casa. E a gente também quer que você seja uma líder, não só uma gestora, tá? É isso. E aí, como a Dani disse, a gente tem uma ação amanhã, um julgamento. Eu não comentei com as meninas, mas eu vou dividir com vocês. Eu estou muito nervosa com a causa de amanhã, tá? Aconteceu um episódio, eu acho que vale a pena só comentar, não precisa nem contar o caso, mas vale a pena comentar a situação. Uma pessoa usou uma blusa do Vote Nela ano passado, em ano de eleição, e antes de virar o ano, eu fui atrás de muitas informações. Na OAB São Paulo, várias advogadas, advogados, no TRE Paraná, no TSE, tá? E na OAB Paraná. Perguntar se nós, mulheres, podíamos usar a blusa do Vote Nelas em ano eleitoral. Quando saiu a resposta, eu divulguei aqui no Instagram do Vote Nelas. E estava aberta para todas usarem, tá? E aí, essa vereadora usou a blusa numa plenária e numa CCJ. E o vereador da Câmara pediu para ela tirar a blusa. E aí mexeu com uma, mexeu com todas. E aí nós fomos atrás também de mais dados para compreender sobre isso. Então, assim, não é vote nela, é vote nelas, tá? E aqui atrás, ó, escolha mulheres e mude política. Ah, você não pode usar essa blusa em espaço público, né? A Dani é advogada, eu acho que depois que eu passar a fala para ela, ela vai explicar um pouco melhor sobre tudo isso. Então, assim, eu só quis fazer essa uma introdução para a gente não ficar perdida na live. Depois, se você entrou agora, depois você assiste o que foi falado no início. Mas a gente está falando da importância dessa blusa na nossa sociedade hoje, tá? Nós temos 52% de mulheres votantes no Brasil, no Paraná e em muitas cidades paranaenses. Nós somos a maioria da população. Nós não sabemos ainda o nosso poder. Nós não sabemos ainda o nosso poder. Se eu soubesse que você que está aí me assistindo ouvisse mesmo o que eu estou falando e falasse assim, poxa, eu vou estudar mais sobre mulher na política. Eu vou estudar mais
sobre combate à violência contra a mulher em todos os gêneros. Eu vou ligar para a Dani para entender como eu estudo mais sobre isso. Você vai compreender a importância desse movimento e de tantos outros movimentos que trazem a mulher para o protagonismo da política e da vida cotidiana, tá? Então, assim, amanhã vai ser um divisor de águas aqui desse movimento. Aqui no Paraná, no Brasil, é o primeiro caso que a gente foi para a justiça, que uma pessoa falou que não poderia usar essa blusa. Que audácia de uma pessoa falar que não pode usar uma blusa de um movimento para convidar mais mulheres para vir para a política. Enfim, espero que você torça por nós, né? Por nós mulheres. Não é a Isabela, não é a Dani, é o movimento, é a sua causa, tá? Porque a gente trabalhou de graça para você, liderança feminina, muitas vezes, 2 anos e meio aqui no Instagram. De graça. Nós somos doadoras da nossa inteligência, da nossa capacidade e da nossa vontade de ver você crescer e de você ser liderança no seu município. E a gente está aqui com você, ó, juntinha, ombro a ombro. Tá bom? É sobre isso. A gente não é mimizenta. A gente quer você olhando nos nossos olhos aqui e pedindo ajuda à nossa altura. Se a gente puder ajudar, nós vamos ajudar. Tá bem? Dani, explica para nós o que aconteceu que essa pessoa, quando ela fala para essa outra pessoa pedir para tirar a blusa, o que significa isso? É uma violência mesmo? Primeiro, falar da força do nosso coletivo, né? A força do nosso coletivo é o que eventualmente assusta quando a gente chega num grupo de 4, 5, 6 mulheres em qualquer evento com a nossa blusa. Vote nelas, né? É um movimento, é um coletivo. E o que a gente precisa que as pessoas entendam, Isabela? Que o nosso trabalho não é sobre competição, é sobre cooperação. E é por isso que ele assusta. Porque nós, mulheres, fomos ensinadas a competir por tudo, tudo. Então a gente, porque é mais bonita, porque é mais magra, porque é mais isso, é mais aquilo. Sempre trabalhando a nossa autoestima para a gente se desunir. E nós estamos num movimento que é coletivo e que é cooperativo. E é isso que assusta. E quando acontece o episódio onde uma de nós tem a sua atividade política impedida, aviltada, diminuída, ela é humilhada em público, porque ela está usando a blusa, que é um movimento que representa esse coletivo, e que a gente leva essa situação e vai tentar entender, e sim, é um episódio de violência política de gênero, porque a violência política de gênero é sutil, mas ela existe, e a gente quer muito que as mulheres entendam que ela existe e como ela existe, porque os partidos políticos, desde 2021, já deveriam estar fazendo esse papel, que é trabalhar com os homens, educar os homens e ensinar os homens que violência política de gênero não se pratica. Então, eu trouxe o elemento típico do artigo para ler, para que as pessoas entendam, porque o nosso sistema é codificado. Então, explicando a lei. A lei existe desde 2021. O número dela é 14.192. Ela já tem 4 anos, vai fazer 4 anos em agosto. E o que é o objetivo dessa lei? Prevenir, reprimir, combater a violência política contra a mulher, nos espaços e atividades relacionados ao exercício de seus direitos políticos e suas funções públicas, para assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais e dispõe sobre os crimes de divulgação, de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral. Então, veja, a gente tem aí uma distorção da lei que muitos tentam
usar para se beneficiar, para dizer assim, não, isso não foi violência política de gênero, porque essa mulher não é mandatária e ela não está em campanha. Então, enquanto ela não é mandatária e ainda não está no período oficial de campanha, vamos bater nela por quê? Porque não é crime e vai que ela desanima, né? E aí é que entra um dos nossos papéis primordiais, que é evitar a candidatura laranja, é botar a mulher que aguenta apanhar, né? Mulher que aguenta apanhar politicamente e que está firme ali no seu propósito, né? Então, E além disso, mostrar, eu aprendi depois de 2020, que nós somos um diamante dentro do partido. Porque nenhuma mulher, eles perdem dois homens na chapa. 3 candidaturas. 3 candidaturas. Então, minha querida, quanto mais qualificada, quanto mais preparada, quanto mais você compreender essa lei que a gente está falando aqui agora, e quanto mais você entender nossas pautas das mulheres, você ganha dele, você vai ganhar realmente mais dinheirinho que ele. Sim. E outro ponto super importante, Isabela, é que, olha o que diz o parágrafo único lá do artigo 2º. As autoridades competentes priorizarão o imediato exercício do direito violado, conferindo especial importância às declarações da vítima e aos elementos indiciários. Gente, isto vale para machismo, para racismo, para qualquer tipo de discriminação, porque quem diz o que foi discriminação ou não, não é o autor do crime, sou eu que sou vítima. Eu que vou dizer aonde que aquilo me doeu, aonde que aquilo me reprimiu de continuar fazendo uma fala, aonde que aquilo me impediu de colocar o meu projeto de lei à votação, aquilo que me impediu de ter força para concorrer a uma próxima eleição, como aconteceu com a nossa colega. Minou tanto que ela falou, não vou concorrer, porque eu não tenho estrutura emocional. Né? Então, a violência política de gênero contra a mulher, e entendo também que ela precisa ser estendida para as jornalistas que tratam sobre política, porque elas também sofrem muito, para as lideranças de partido, para as mulheres que estão aí como dirigentes partidárias. Por quê? Porque quando a gente senta lá, a gente tem que enfrentar. E enfrentar não é fácil. Um grupo de homens tentando te interromper, um grupo de homens tentando te descredibilizar, um grupo de homens tentando te tirar a palavra, tirar o teu equilíbrio emocional para que você continue o seu trabalho. Uma coisa que eu quero dizer para você, mulher, olhando no teu olho, coragem. Você sabe por quê? Porque ninguém chuta cachorro morto. Quanto mais tentarem te humilhar, te ofender, te empurram para te derrubar, é porque você está fazendo a coisa certa. Você está batalhando e trabalhando para ser uma política séria de verdade e não ser manipulada por ninguém. Exato. E outra coisa, essa nossa amiga, que vai ser o julgamento amanhã, ela foi vereadora 3 mandatos. 3 mandatos. Imagina quanta coisa essa mulher passou. Depois que ela entrou aqui no Vote Nela, e ela começou a dividir conosco, ela foi discorrendo alguns fatos, sabe? Mas ela teve coragem de colocar no Ministério Público, porque ela sabia, principalmente essa causa, porque sabia que estava conosco. Então, é a primeira vez que ela entra, né, na justiça para combater essa violência que ela teve com ela. Agora, muitas têm muito medo. Claro. Porque realmente não tem um time, não tem com quem falar, não tem dinheiro para pagar advogado, não tem com quem dividir isso. A maioria das cidades são muito pequenas, todo mundo se conhece, ela vai ficar avisada, né? Mas amanhã vocês vão ter o exemplo. É necessário, porque a gente só vai acabar esse coronelismo, essa
misoginia com o fato de nós sermos mulheres quando a gente nos unirmos e irmos para cima, tá? E a gente super precisa fazer isso. Porque, gente, qual é a finalidade? Né? Eu entendo esta finalidade hoje, porque assim, eu tenho 30 anos de vivência política, eu tenho 4 anos de política partidária, são coisas diferentes. Então eu venho dos coletivos, dos movimentos sociais, onde tudo é muito cooperativo. E política e partido político envolve poder. Um partido sem poder, ele não tem fundo eleitoral, ele não tem condições de fazer articulação política. Então, o poder na política, ele é necessário. Mas é muito difícil... Uma chapa, né? Oi? Sim. É muito difícil quem está com este poder e nesta dominância soltar esse poder. Porque quando você tem o poder, é muito difícil. Então, você ingressar nos partidos políticos, e vocês, mulheres, por favor, eu sempre falo, não emprestem seu patrimônio político para qualquer um. E não seu patrimônio político é seu. Você tem que ser você, independente do partido. Você tem que ser você, porque você tem um patrimônio político. Porque senão o que acontece? Você fica na dependência do partido. Você só vai seguir a articulação que o partido construir para você. Então, construa suas próprias pontes. E o movimento dá condições para você, porque sem a energia emocional, sem esse incentivo, sem saber que você está apoiada, que você pode se jogar para trás, que tem um grupo te segurando, você não consegue fazer, porque é um espaço seguro. E eu sempre peço, né? Todas nós temos uma base ideológica. Todo ser humano tem uma base ideológica. Mas o que nós, mulheres, precisamos fazer é termos a consciência que, independente da nossa ideologia, nós temos o obstáculo comum, que é o machismo. E estas situações, elas vêm em recortes, mulheres. Por quê? Porque uma mulher branca com urso superior, com uma série de vantagens, ou que tenha nascido numa família política, já ela vai enfrentar o machismo. Mas ela vai enfrentar num recorte diferente. Agora, imagine as mulheres pretas que vieram da periferia, que estão construindo um trabalho social e elas estão galgando caminhos na política. Ela tem que enfrentar o homem branco, rico, cis, o homem preto, rico, cis, o homem branco, pobre, cis, aí o homem preto, pobre, cis, aí vem um homem homossexual, porque ele vai sempre vir na frente. E antes dela ainda vai ser a mulher branca, que não é periférica, e ela vai estar lá no final. Então a gente tem que entender que o obstáculo principal é o machismo. Depois a gente vai enfrentando as outras camadas dessa cebola. Mas neste momento, aí depois que a gente tiver no espaço, que a gente tiver lá, como está no México, né, ter cadeira garantida, para a gente entrar e já ter a garantia de ter cadeiras para nós. Aí nós vamos brigar por ideologia. Aí a gente vai ver quem é esquerda, quem é direita, quem é do meio ambiente, quem é do liberalismo. Aí sim. Agora, enquanto isso não acontece, a gente precisa se unir. E mais, a gente vai precisar também que homens entendam isso e que eles queiram dar o lugar para nós na mesa. Porque as primeiras reuniões de partido, quando a gente começa e quando a gente chega, eles sentam na mesa e a gente senta em volta. Se a gente não faz o esforço para quebrar a barreira e sentar na mesa, a gente vai ficar sempre na borda anotando as coisas. A gente vai ficar sempre na borda fazendo ata. A gente vai fazer todo o trabalho burocrático e na hora de você pegar no microfone para falar e chamar o protagonismo para você, vai ter resistência. São poucos os homens de partido político que dão protagonismo para a mulher, mas existem. E nós, mulheres, temos a obrigação de procurar esses espaços. Porque na hora da eleição, todos os partidos vão precisar da gente. Exato.
Exato. Não, e outra coisa, o Dani, fazendo uma analogia, né, com todas as áreas da nossa vida, você, nós mulheres, né, saímos de casa, vamos sair de casa e vamos ir para a faculdade, estudar fora, em outra cidade, né? É um desafio. Tá com medo? Vai com medo mesmo, senão você nunca vai crescer. Saiu da faculdade, vou casar. Tá com medo? Vai com medo. O medo, ele só sai da tua mente quando você mostra para ele a coragem. E sabe o que significa coragem? É a verdade do seu coração. É a ação do teu coração. Enquanto você não compreende qual é a verdade que tem dentro de você, você não tem coragem, tá? Por isso que, às vezes, nós, como movimentos, a gente escuta a fala da outra, o desafio que a outra passou, o que eu passei. Então, quando a gente começa a perceber, te leva para um ambiente que fala, será que eu vou? Eu vou. Mas qualquer dúvida, eu vou perguntar a Dani, como que ela fez? Qual foi o passo a passo que ela criou para eu perder esse medo? Então, esse elo que a gente está fazendo entre nós agora, a gente não tem referência nenhuma, menina. A gente está criando tudo novo. É tudo novo. Então, é muito importante a gente ter essa troca aqui. Eu acho que a gente tem que fazer mais vezes, uma vez por semana, uma live dessas, né? O nosso tempo é louco, mas que a gente se comprometesse com isso uma vez por mês, cada vir aqui, cada uma trazer a sua experiência, porque, gente, isso é muito importante, né? Muito. O que a gente passa, você começa engatinhando, né? Se a gente pudesse falar das nossas experiências, assim, as minhas primeiras reuniões, que eu sentava lá num canto e ficava só ouvindo. Aí um dia eu peguei e falei assim, cara, eu preciso testar como é que é falar. Hoje eu vou falar. E quando você vê que você fala e você pega as pessoas, você olha para a cara das pessoas e as pessoas, ou quando te aplaudem no meio de uma fala sua, isso vai te incentivando, falar assim, gente, eu tô aqui por algum motivo, eu tenho um propósito. Nenhuma de nós caiu nisso aqui de gaiata, a gente tem propósito, mesmo que a gente não conheça. O universo sabe o propósito que a gente tem. Em algum momento, a gente está inspirando mulheres, inspirando pessoas, né? A gente está inspirando pessoas. Então, tá ali o Oswaldo Marceneiro, que é uma honra ter ele aqui na nossa live, além de todas as mulheres que a gente tem, porque o Oswaldo Marceneiro, ele é vítima de um dos maiores casos de injustiça e de erro judiciário do Paraná, que é que ofendeu duas mulheres que são a Zabage, né, que é o caso do Evandro, o Oswaldo Marceneiro é o Oswaldo do caso Evandro. Meu amigo, uma honra ter você aqui, Oswaldo. Não sabia. E o Oswaldo, ele tem muito a falar e ele é cercado de mulheres incríveis, a doutora Isabel Kugler Mendes, que eu acho uma pessoa fantástica, Vânia Maravelt, né? E o Oswaldo teve comigo ali durante a campanha, sempre é uma pessoa que sempre incentiva e que tem contribuições fantásticas. E é disso que a gente precisa. É de ter homem aqui também contribuindo, porque, lamentavelmente, para a sociedade, para nós está tudo ok. Mas parece que para a sociedade só vale quando vem um homem e endossa as nossas falas. Assim, não, isso se passa mesmo, isso acontece com as mulheres, a gente reconhece isso, né? E é preciso reconhecer. Porque, veja, gente, não, a gente precisa ir longe, Isabela, só o que aconteceu de janeiro até agora, na nossa política, a gente teve aquele episódio lamentável do decote das vereadoras, que a gente imediatamente foi lá. Exatamente. Várias situações com as nossas vereadoras em várias sessões de violência política de gênero. Nós tivemos... Isso que está apenas começando o ano, né? Está apenas começando. Dias. Na Assembleia Legislativa, o que aconteceu com a Ana Júlia agora recentemente com relação às roupas dela. Então, assim, o que eu sempre digo, gente? Quando um homem vem te ofender pelo teu peso,
pela tua idade, pela tua aparência e pela tua roupa, você pode ter certeza que você é foda. Porque ele não tem nada para falar da sua competência. Ele tá Não, e outra batendo coisa, nesses pontos que não tem nada para falar de você. falar ainda, duvidando da sua capacidade intelectual ainda. Quem é você para falar alguma coisa da minha capacidade intelectual? E outra, foi que você tocou no assunto anterior a isso que você está falando agora. Muitas, eu faço parte de um partido, você também, e muitas de nós aqui. Qual é a abertura que você tem dentro do partido? Fala a verdade para você, fala agora. Qual é a abertura que você tem dentro do seu partido para falar que você sofreu violência política de gênero? Ou estar com medo de falar qualquer coisa e saber que a sua presidente municipal e estadual é uma marionete de um homem, seja ele qual cargo tiver. Então, assim, qual é a garantia que você tem que você, falando de si mesma e da nossa dificuldade de ser mulher na política dentro do seu partido, pode ser acatada, pode ser ouvida, pode ser melhorada? Ah, não vou falar nada não, deixa pra lá. Não vai acontecer vou nada me mesmo. lembrar com o fulano. Existe uma blindagem. Não, e assim, se eu falar, ele não vai me dar dinheiro lá na campanha. Eu vou ficar meio que visada no partido e não vou participar de nada. Não vão me convidar para nada. Entendeu? E muita gente não sabe, mas essas secretarias de mulheres nos partidos é uma imposição da lei. Será que se não fosse uma imposição da lei, haveria a Secretaria das Mulheres nos partidos? Não haveria. Ela existe por lei e ela recebe recurso por lei. Outro ponto. Quando surgiu a lei da violência política de gênero, os partidos tinham 120 dias para fazer ajustes nos estatutos. Será que todos os partidos ajustaram os seus estatutos? E digo mais, foi assumido um compromisso de dar treinamento, letramento de gênero. Será que os partidos fizeram isso? Pelo que a gente está vendo aí, acontecendo à torta e direito, dentro de partido, com membros de partido e mulheres membros de partido. Ataque interno, ataque externo, ataque dentro da própria administração pública, da Assembleia, da Câmara, do Executivo. Qual é a eficiência? Nós temos o papel de cobrar. Nós temos o papel de chegar nos partidos políticos, um ofício e falar assim, ó, amigão, o que vocês estão fazendo para botar isso aqui em prática? Denunciar o Ministério Público, porque está na lei, tem que fazer. Né? Porque a lei ela estabelece uma série de coisas. Punição para o agressor. Mas cadê a punição para o partido que está permitindo que isso aconteça? Que está fazendo vista grossa? Que não está penalizando? Aonde está? Né? Não, então, a gente... Essa nossa colega, né? Essa nossa colega, por que ela também não foi buscar o partido? Porque sabia que a gente tinha mais força que o partido. Entendeu? Sim. Ela estava dentro de um partido. Ela poderia ter duas equipes ajudando ela amanhã. Entendeu? Sim. Só a gente entrou com ela. O partido podia ter colocado um advogado do lado dela, as mulheres podiam do Estado, podiam ter visto. Não! Mas ela é mitidona, ela quer ego, ela quer se mostrar, ela quer isso. Tudo bem. Ela pode ficar famosa com o caso, mas um caso que ela foi atacada injustiçadamente. Está na lei. Enquanto a gente não entender, a gente vai ser engolida. Exatamente. A Dani é advogada, eu conheço muitos advogados. Você aí, cidadão comum, perde muitas coisas, porque não desconhece a lei. Se você tivesse um parceiro, um amigo advogado,
muitas das tuas coisas, de problemas cotidianos dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, se você conhecer seu advogado, ele poderia te ajudar em muitas coisas. E você ganhar na justiça os seus direitos e deveres. E o que está acontecendo aqui com essa nossa colega é porque nós nos mostramos unidas e falamos, nós conhecemos o caso. A gente sabe do que a gente está falando. Vem com a gente. E tudo que a gente não gostaria que acontecesse é que mulheres que estão nos atacando agora, porque essa semana sofremos muitos ataques, né? E eu acho importante falar nisso, porque a gente já está quase com 1 hora e o Instagram vai derrubar a gente. Mas eu acho muito importante a gente falar isso, Isabela, que a gente não queria que isso acontecesse, porque queria que as mulheres conhecessem os seus direitos e não viessem nos atacar por a gente estar querendo exercer um direito que a gente tem. Amanhã ou depois essa mulher tá lá dentro do partido dela, tá dentro da... E ela sofre e vai vir pra gente, se tiver essa humildade, falar assim, vocês tinham razão, Votinelas, eu preciso de vocês. Qual que é o caminho? Ou chegar lá para a própria pessoa que sofreu essa situação, chegar lá e falar para ela, olha, me desculpa, eu fui injusta com você. Eu falei que você estava querendo crescer na situação que era ego, mas não era. Por quê? Porque aconteceu comigo. Me desculpe. Porque se você está na política, amiga, se você está tentando algum espaço de poder, escuta o que eu estou te falando e guarda na sua cabeça. Vai acontecer. Pode não acontecer hoje, nem amanhã, nem depois, mas vai. Vai porque é o jogo. É o jogo. E assim, ó, vou dizer uma frase, caminhando para minhas conclusões aqui, do padre Júlio Lancelotti, que eu gosto muito. Que é assim, eu não luto para vencer. Eu sei que eu vou perder. Eu luto para ser fiel até o fim. Porque se eu vencer dentro deste sistema, é porque eu aderi a ele. Ou, enquanto a gente não mudar o sistema, se a gente vencer dentro desse sistema, é porque a gente aderiu. E eu não quero aderir. Eu prefiro passar por 10 eleições, perder todas. Fazer eleição sem dinheiro, ter problemas, mas aonde eu for, o grupo de mulheres que tiver comigo, ele tem que ter os mesmos benefícios que eu. Porque eu não tenho o hábito de deixar as pessoas para trás. E enquanto a gente não se unir e não entender isso, porque assim, às vezes uma sobe e puxa as outras, mas às vezes uma sobe e esquece as outras. E a gente não pode, como coletivo, fazer isso. Porque uma sozinha numa câmara não faz nada. A gente precisa estar junta. Então, assim, juntas nós somos mais fortes. E eu fico aqui à total disposição. Tá ali o meu Instagram. Quem quiser vir no meu inbox, perguntar sobre a violência política de gênero. Quero fazer uma série especial lá no Direito ao Ponto, no Jornal do JP, onde eu tenho a minha coluna, sobre isso, para a gente tratar profundamente esse assunto, porque quanto mais longe essa informação chegar, menos gente vai passar o que temos passado. É isso aí. Ô, Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem era você antes do Votinelas? Eu era uma pessoa, né, que estava ali na política, tentando as minhas articulações ali, né, mas não entendia, já estava em outros coletivos, já tinha o meu papel ali dentro de outras situações, mas o Votinelas me ensinou uma coisa muito importante, suprapartidarismo. O Votinelas me tirou de uma condição de militante e me colocou numa condição de política. Né? Para além de outras coisas que a gente fez, você fez Renova, eu fiz Renova também, dá esse parâmetro pra gente, mas o Votinelas também me deu aquele tesão de falar assim, cara, eu não me basta só eu tenho que trazer mais. Eu tenho que chamar essa mulher aqui que quer se candidatar e chegar no pé do ouvido dela e falar, ó, é assim, 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 assado. Vamos trocar experiência? O Votinelas é muito importante na minha vida, muito mesmo. Eu perguntei porque eu também aprendi isso aqui no Votinelas. Porque até então eu queria entrar na política, eu queria ser uma liderança política. Mas você
você tem que entrar no partido e você tem que seguir a regra do partido, né? Uhum. É a sua ideologia, correto? Tudo bem. Agora, entrar no movimento suprapartidário, o que é isso? O que é isso? E aí, no decorrer, eu aprendi que a gente está aqui pela causa da mulher na política. É causa. É uma causa. E sabe por que as mulheres que são muitos de extremo, tá? Extremistas, tanto do lado A e do lado B, porque nunca vão compreender o suprapartidarismo. Porque elas não estão na causa, elas estão pelo poder, tá? E a falta de entender o que é convergência. Diálogo para convergência. Às vezes a gente pode começar uma conversa em lados diametralmente opostos. Mas a gente, no suprapartidarismo, a gente tem que encontrar o ponto de convergência. Quando a gente encontra o ponto de convergência, a gente encontra o caminho e vê que a gente tem muito mais coisas que nos unem do que o que nos separa. Então, eu acho que o Vote Nelas tem esse papel e é muito importante você que está aí assistindo a gente, ou que vai assistir depois, que ainda não tem a camiseta, procura a gente para você ter a sua também. Se você é uma liderança comunitária, se você tem intenção de se candidatar ou não um dia, mas para que isso entre na cabeça das pessoas, né? Cada vez que ela olha para uma mulher e vê escrito Vote Nelas, ela tem aquela curiosidade. O que essa mulher tem de diferente que ela me pede para eu votar em mulheres? Né? O meu voto elege mulheres. Por que o seu não? Exato. Vamos dialogar sobre isso. Não, e voltando só um pouquinho quando você falou, quando a gente entende o que é o suprapartidarismo, a gente dialoga, tá? E aí a gente pratica um dos nossos valores, que é esse aqui, ó. Nós somos a favor da democracia. E a democracia, ela só existe com troca de diálogo. Com A, com mais B, a gente dá o C, entende? Com C e mais D, 1 mais 1 vira 2. Se nós quisermos mesmo ver a política real acontecer, quando nós formos deputadas, vereadoras, prefeitas, deputadas federais, estaduais, quando a gente estiver na plenária discutindo, vamos tentar entrar num diálogo correto. Porque quando você sabe do que você está falando, você sabe dialogar. Agora, quando você não sabe, você vai para o grito, você vai para fake news, você inventa uma história que é irreal. Agora, quando você mesmo quer consertar uma dor, um desafio de uma população, você quer encontrar um contrassenso, um denominador comum da minha posição, da minha experiência, da experiência do outro, para a gente encontrar a solução. O que a gente viu até hoje não foi isso. Não foi. Foi cabo de guerra, entende? Para lá e para cá. E nós estamos entrando para apaziguar isso. Nós sabemos, nós somos líderes. Aí na sua casa, quantos desacordos com os teus filhos? Quem vai lá e fala, ô menino, fica calmo, escuta o outro, e aí apazigua. Nós mulheres temos esse poder. E por que na política não? Então, quando a gente criar maturidade política e suprapartidária, entender a nossa causa, e entender que a democracia só é feita com diálogo, aí sim vamos conhecer e trazer soluções para os desafios da nossa sociedade. Aí sim, fazer política. Aí sim, fazer política, tá? Olha, como a Dani disse, se você não tem a blusa, procura a gente aqui e tal. Nós estamos ainda no momento de planejando 2025, 2026. A gente ia fazer uma reunião hoje de planejamento, mas nós desistimos para fazer essa live aqui, porque é muito importante para nós hoje. É um divisor de águas que vai acontecer amanhã, tá? Ganhando ou não ganhando. Então, quero que você siga nós aqui para saber o que vem pela frente, pelo movimento. E eu peço
coloque na sua oração hoje, se você conhece mesmo a nossa real necessidade. Né, Dani? Sim. E sejamos propositivas, né? Medite. Medite, jogue energia positiva. Isso. Jogue Porque energia isso positiva. vai ser muito bom para nós todas. É mais uma causa que ganha a nosso favor, sabe? A nossa causa. Porque realmente está valendo a pena ser mulher na política. Vale a pena. É mais uma qualificação da gente dizer, vamos continuar juntas. A lei está a nosso favor, sabe? Então, fizemos isso aqui muito rápido, nessa live e super do coração, porque funcionou muito bem, né? Eu acho que às vezes de improviso é mais legal, né? Tipo, você chega, já vai, bate de pronto e tudo acontece. Muito bom isso tudo. A gente está super aberta porque eu acho que foi o início que eu falei na fala, sabe? Quando você troca com a gente as suas dúvidas, quando você mostra para nós que você está com vontade de saber o que é tudo isso, a gente fica à disposição para estar aqui. Ô, Dani, ô, Isabela, quem é aí do Vote Nela? Eu quero fazer uma live. Vamos fazer uma live. Sobre o quê? Sobre a nossa pauta. Traga seus dados aí da sua cidade para nós. A gente quer conhecer se você sabe da sua cidade. E aí, quando a gente te traz esse desafio, você vai estudar, você vai entender, você vai compreender, você vai mostrar para a tua popularidade aí da sua cidade que você sabe do que você está falando. E aí, caso você venha se candidatar, você vai ter mais popularidade, as pessoas vão bater na sua porta. Fulana, lembra aquele dia que aconteceu aquilo? Você pode me ajudar? As pessoas vão compreender que você sabe do que você pode ajudá-la, que você sabe como pode ser feito na prefeitura, no estado e no governo federal, né? Então, quanto mais você estudar, mais você vai compreender para ajudar o povo. A Dani, cara, eu queria saber 70% desse cérebro aí dessa mulher, cara. Mas eu tenho uma outra. Eu sou do planejamento, eu sou da organização, eu sou da parte mais... Eu sou de uma outra parte, eu sou da captação de recursos. A Dani já é da parte jurídica. Então, a gente se complementa. Quantas outras mulheres aqui que têm habilidades incríveis? Então, essa troca faz com que o coletivo fique gigante, fique grande, que fique fortalecido, sabe? E ninguém briga. Se brigar, estamos unidas. Dói, estamos com medo, mas a gente vai com medo mesmo. Porque a gente sabe da nossa verdade. Né, Dani? É isso aí. Gente, obrigada por quem esteve com a gente aí até agora, ficou ouvindo, quem vai ouvir depois. Gratidão. Amanhã a gente está aí, né? Eu vou tentar acompanhar na qualidade de advogada. Não sei se me será permitido, né? Mas vamos aí que daqui a alguns dias, amanhã é audiência de instrução e julgamento, pode ser que aconteça só a instrução e o julgamento venha depois, mas a gente vai manter sempre todo mundo informado disso que está acontecendo, porque é muito importante que a gente saiba. E o que sair dali, com certeza eu tenho muita esperança, assim, e técnica jurídica para acreditar que a gente vai fazer uma jurisprudência importante para nós, a gente vai fazer uma jurisprudência importante para as mulheres na política, para a gente começar a penalizar e acabar com essa impunidade, para ver se a gente acaba com essa violência política de gênero. Beijo, gente, e força para nós. Beijo, gente, obrigada. Em breve a gente volta aqui, tá bom? Com notícias positivas e com nossas novas ações, tá bom? Um beijo. Não, beijo. Se você tá com a blusa, vista a blusa, vai pra academia, vai para o supermercado, vai pra escola, vai pra faculdade, vai pro trabalho uma vez na semana. É isso. Isso aqui é educação. Educação. Tá bom? Beijo pra vocês. Boa noite. Obrigada, Dani. Boa noite. Obrigada, Isa. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.